Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Olá, gente, boa noite. Nesta videoaula, nós vamos trabalhar o processo de retextualização da entrevista que vocês fizeram com a diretora da escola. Então, vamos começar. Na videoaula anterior, vocês viram sobre o gênero entrevista e a sua estrutura. Vamos relembrar o que vimos na aula passada. Nós vimos a entrevista jornalística, que é o gênero que nós estamos trabalhando, que é uma conversa baseada em perguntas e respostas, os meios que a vinculam e as suas características. Vimos também os tipos de entrevista e aqui estamos trabalhando a de personalidade de perfil. Além disso, vimos também a estrutura de uma entrevista. E a fase que vamos entrar agora é a da transcrição e revisão. Não podemos esquecer da diferença da linguagem formal e informal e as marcas de oralidade que devemos excluir na hora da retextualização. Nesta videoaula, nós vamos contextualizar o que é o processo de retextualização de uma entrevista oral para uma entrevista escrita. Afinal, o que é retextualização? É a transformação da linguagem oral para a linguagem escrita. Mas essa transformação não é simplesmente escrever o que foi falado. É necessário reformular o que foi passado para a linguagem escrita, excluindo as marcas de oralidade, transformando a fala de uma linguagem informal para um texto com linguagem formal, sem perder o sentido do que foi falado pelo entrevistado. Ou seja, quando a gente faz a transcrição de uma entrevista, a gente coloca tudo o que foi falado pelo entrevistado no papel, certo? Como a gente já havia estudado na aula passada. Ou seja, é o discurso direto, é exatamente aquilo com todas as palavras que o entrevistado falou, sem perder o sentido na hora que a gente fizer a retextualização, tomando cuidado em só tirar as marcas de oralidade, para que tudo que o entrevistado falou esteja ali. Então, uma dica que a gente dá para vocês na hora de fazer a transcrição, que vocês façam com fone de ouvido. Por quê? Porque daí vocês não perdem nenhuma sílaba, porque às vezes a gente está escutando as palavras e na fonética às vezes a gente entende outra palavra. Então, para entender bem todas as palavras que foram ditas pelo entrevistado, é bem interessante usar o fone de ouvido, porque daí o áudio não se perde. Pode ser que tenha algum barulho externo, né, que possa prejudicar o entendimento de vocês em relação ao que está sendo dito. Então, é bem interessante usar o fone de ouvido na hora da transcrição. Nós vamos aproveitar a entrevista que vocês viram, feita por mim e pela Gisele lá na primeira videoaula. Vocês vão ver um trecho de como que foi feita a retextualização dela. Inicialmente, nós transcrevemos apenas a fala da Gisele sem a pontuação, sem retirar as marcas de oralidade, como o conectivo então, no início da frase, que está se conectando com a pergunta que eu mesma fiz: o porquê dela ter decidido cursar letras? O prolongamento do lá, que na entonação da fala, nós percebemos que ela está falando sobre o passado, diferente da escrita, que tu não consegue identificar essa entonação existente. E nós também temos a repetição do eu e a utilização do né, como nós vemos ali no exemplo. E depois da retextualização, nós transformamos para a linguagem formal, sem perder o real significado do que a Gisele falou lá no início, transformando a frase numa frase gramaticalmente aceita, que ficou assim: no ensino médio, eu gostava muito de escrever e tinha essa facilidade com a escrita. Então, já no exemplo 2, quando a Luara faz a pergunta, ela utiliza o tua como pronome possessivo, enfatizando que eram sobre os meus momentos durante a graduação. E quando ela utiliza assim no meio da frase, vemos que isso é algo muito mais aceito na língua falada do que na língua escrita. Podemos observar, então, que a pergunta de modo falado não fica tão estranha, mas na hora que lemos percebemos que gramaticalmente ela não está boa. Pelo menos não se encaixa para o suporte jornal, porque é uma linguagem escrita
que tem que estar de acordo com a norma culta, organização na frase, sem as marcas de oralidade. E, novamente, nós fizemos a exclusão das marcas de oralidade e excluímos pontuações, fazendo a pergunta perder o traço de linguagem informal e transformando em linguagem formal. Não podemos esquecer de fatores importantes para uma boa construção de textos, como coesão, que são elementos responsáveis por estabelecer conexão de ideias, coerência, que é a organização de ideias em forma lógica. Devemos inserir também as pontuações, como vírgulas, acentos, e não podemos esquecer que a entrevista deve ter início, meio e fim. As frases precisam estar escritas na linguagem formal para publicação no jornal. E esses três elementos citados anteriormente, que estão expostos no slide, são de extrema importância para a construção de um bom texto escrito, trazendo eles para a linguagem formal. Então, como a Luara já falou, né, a coesão é a ligação entre as palavras e as frases, para conectar, para substituir, para reiterar, né? Quando você termina uma frase, por exemplo, você tem que dizer se você o que vai vir depois. Por exemplo, eu quero me opor a uma opinião da Luara. A Luara fala, o dia está lindo. E aí, se eu não quiser concordar com ela, o que eu vou fazer? Eu vou usar a coesão mas e vou dizer, mas vai chover daqui a pouco. Né? Então, essas conexões são importantes para que a gente possa dar continuidade ao nosso raciocínio, ao nosso pensamento. Então, é isso que o entrevistado vai fazer. Ele vai falar as frases, vai nos dizer o raciocínio que ele está tendo, e nós vamos ter a responsabilidade, né, de utilizar essas conexões, que são as coesões, para fazer a retextualização depois, no texto escrito. E aí tem a coerência, né, que seria a conexão no assunto, porque precisa fazer sentido, né? Por exemplo, vamos escrever um parágrafo sobre um determinado assunto. E aí o próximo ele vai ter que estar alinhado ao primeiro parágrafo, né? Por exemplo, eu posso terminar a última frase de um parágrafo já dando início no que eu vou falar no seguinte. Então, isso é um exercício muito importante para a gente testar a coerência de um texto, né? Então, enquanto a coesão é a ligação entre frases e palavras, a coerência é a conexão no assunto. Então, se eu começo um parágrafo falando de um assunto, eu não posso simplesmente no segundo falar de outro totalmente diferente. Tem que ter uma coesão, né? Tem que ter uma coerência. E essa coerência se chama conexão no assunto, ou seja, precisa fazer sentido o que eu estou dizendo. E aí tem a pontuação, que seria a tentativa, né, de trazer as intenções da fala para a escrita e também de organizar o texto para uma boa compreensão. Se você pega um texto e você não vê que tem pontuação, vai ficar bem difícil saber o que ele significa naquele momento. Porque a pontuação serve para que a gente entenda o que o texto quer dizer também. Então vamos agora a alguns exemplos. Então, a gente trouxe 2 exemplos aqui, um de coesão e um de coerência, para ficar bem mais visível a importância de trabalhar a coesão e a coerência na hora de escrever, fazer a retextualização. Então, observem ali a frase incorreta. Hoje é aniversário do meu irmão. Meu irmão está fazendo 40 anos. Então, ali a gente tem uma repetição. A gente poderia estar substituindo por ele, por exemplo, né? Então, a segunda frase já é a correta, que seria: hoje é aniversário do meu irmão. Ele está fazendo 40 anos. Então, o objetivo da escrita é a gente eliminar as palavras repetitivas, para que ela fique enxuta, organizada e um pouco mais objetiva. Porque daí o texto dá uma ideia de poluição, né? Então, você tem que fazer esse exercício de entender quais são as palavras que precisam ser substituídas. Por exemplo, meu irmão, ele, ou outros sinônimos, né? Se tiver, por exemplo, no seu contexto, você pode chamar por um apelido, e aí ficar substituindo por palavras que você e a pessoa que está lendo entendam que é um sinônimo. Agora observem ali as duas frases.
para a gente ver ali onde tem a incoerência, o erro de incoerência. O homem estava com muita fome, mas não tinha dinheiro na carteira. Foi ao restaurante almoçar e, em seguida, foi ao banco e sacou uma determinada quantia para utilizar. Onde que está o erro dessa frase? Para vocês, está coerente? É coerente dizer que eu não tenho dinheiro e depois eu vou a um restaurante almoçar? Então, vamos ver como é que ficou a frase correta. O homem estava com muita fome, mas não tinha dinheiro na carteira e por isso foi ao banco e sacou uma determinada quantia para utilizar. Em seguida, foi a um restaurante almoçar. Então, essa coerência ela é meio que lógica, né? A gente conscientemente pode imaginar isso acontecer. Você não vai no restaurante se você não tiver dinheiro. Qual é o local que você tem que ir, né? Na frase tem um banco, então, logicamente, precisa ir no banco para sacar dinheiro para ir ao restaurante. Ali não falou de cartão de crédito, não falou de nada disso, né? Só que o correto é você ter o dinheiro para ir no restaurante. É só uma questão de lógica mesmo, né? De entender o sentido da frase. Então, o sentido da frase real é esse. Então, para que vocês façam uma boa retextualização, é importante vocês lerem a frase e entender o sentido da frase. Se vocês compreendem, né, o que o entrevistado está dizendo. Por quê? Porque vocês têm essa responsabilidade de colocar no jornal escolar para que outras pessoas leiam depois, para que eles entendam também. Por isso que a escrita, a norma culta é importante, porque ela é de uma forma padronizada para que todo mundo entenda. Se eu começar, por exemplo, a escrever com o meu dialeto manezinho, nem todas as pessoas vão entender o que eu estou falando. Somente os manezinhos, né? Por exemplo, se tiver pessoas de outras culturas que não têm afinidade com a linguagem manezês, não vão compreender. Por isso que a linguagem padrão, a linguagem formal, ela é importante para que todo mundo tenha acesso a esse texto, né? Para que entendam. E aí, em relação à pontuação? A pontuação também é muito importante na hora de fazer retextualização. Porque na oralidade, às vezes, a gente não tem essa consciência onde tem uma vírgula, onde tem um ponto de exclamação, onde tem um ponto final, por exemplo, né? Então, veja os exemplos ali do A. Não. Espere. Não espere. Enquanto no A eu estou dizendo para a pessoa me esperar, por exemplo, não, vírgula, espere. Porque eu poderia muito bem tirar o não da frase e só dizer assim, espere, né? No segundo não tem vírgula, então quer dizer que o não está ligado ao espere. Não espere. Então, olha a diferença no sentido, né, de dizer sim ou de dizer não, na hora da gente estar escrevendo algum texto. Já no item B, é uma retextualização que a gente fez da nossa entrevista, que a gente fez no comecinho da aula 1. Ah, são vários objetivos. A princípio eu entrei por hobby, porque eu falei no calor do momento, eu estava alegre, então eu falei uma frase e a Luara fez a transcrição. E aí depois ela fez a retextualização. São vários objetivos. A princípio eu entrei por hobby. Eu estava tendo uma entonação mais ascendente. O que isso quer dizer? Que a minha voz ela subiu. Então, quando a gente faz entona a voz para cima, a gente chama de ascendente, que é quando a gente está expressando alegria, entusiasmo, enfim, sentimentos bons, né? Então a gente faz uma entonação para cima, né? E aí entra essas pontuações de exclamação, às vezes do ponto de interrogação, que elas expressam, né, bastante as emoções. Então a entonação vai para cima. Se eu estiver triste, por exemplo, a minha entonação vai virar descendente, como uma notícia ruim, por exemplo. Que daí, né, por exemplo, está chovendo muito lá fora. Né? Ou então as notícias que a gente vê no jornal, por exemplo, sei lá, deu enchente na Cachoeira do Bom Jesus. Foram 4 vítimas. Aí vocês prestem atenção quando o jornalista estiver falando, porque a voz dele vai para baixo, como se ele estivesse descendo o morro. Então é muito importante a gente captar esses exemplos de entonação na fala do entrevistado, porque as entonações servem para a gente expressar também
onde tem a pontuação na frase. Agora, vamos dar algumas dicas importantes para uma boa escrita. Lembrando que os slides anteriores também a gente deu dicas essenciais. Lembrando que iniciais maiúsculas, elas são apenas para nome próprio ou para siglas. Aqui no slide nós exemplificamos como UFS, que é a Universidade Federal de Santa Catarina. Pela sigla, nós colocamos tudo em maiúsculo. Utilizar números preferencialmente por extenso. No título da entrevista, não utiliza-se ponto final. E lembrando que é necessário utilizar a norma padrão, mas lembre-se que a gente não pode mudar o sentido da frase falada pela entrevistada. Então, por mais que nós estamos utilizando a língua padrão, a norma padrão, nós precisamos manter exatamente o mesmo sentido em que a Fabíola estava falando. Então, agora, vocês vão se juntar em duplas, e o conselho que a gente dá é que cada integrante da dupla transcreva uma pergunta e uma resposta. Lembrando que essa primeira transcrição é exatamente o que vocês escutaram da entrevista. Após a transcrição inicial finalizada, vocês vão ler a transcrição e realizar as adequações à escrita, né? Ou seja, a retextualização que a gente estudou neste momento, nesta aula, sem perder o sentido da pergunta e da resposta. Então, nesta videoaula, vocês compreenderam melhor o que é a retextualização, né? Que é o processo da transcrição da entrevista, conhecer a linguagem formal, a parte escrita, conhecer os conceitos de coesão, de coerência e da pontuação, sendo esses três elementos muito importantes para uma boa comunicação escrita, para quem vai ler, para que possam compreender o que vocês querem dizer, ou seja, o que o entrevistado disse, certo? Sem tirar a originalidade do contexto, né, do texto inteiro. Agora, aproveite esse tempo restante da aula para realizar a transcrição, pois nós estaremos de maneira síncrona, lembrando que se a internet colaborar, essas coisas, mas também estaremos nos e-mails, conforme nos slides, e também no número de WhatsApp que está impresso na folha com vocês. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Trabalhar o gênero entrevista, ele tem uma certa complexidade, né? Porque a escrita realmente é difícil, e aí a gente tem que trabalhar todos esses elementos para que a gente possa, passo a passo, conhecer esse processo, como é que é feito, e vocês podem utilizar esse conhecimento na vida de vocês, certo? Então, até mais. Até mais!